Olá, estamos iniciando o primeiro programa da Salva-Mata Mantiqueira sobre ecologia e meio ambiente, na Vale Verde TV. Hoje, só estamos mostrando para vocês aqui o rio Ribeirão Grande, hoje a dimensão desse rio por causa do reflorestamento da mata ciliar. Esse é um trabalho que a Salva-Mata quer desenvolver. Vamos mostrar para vocês um projeto científico desenvolvido no Amazonas, gravado pelo meu amigo Fábio Rubinato. Nós vamos passar para vocês. As mudanças climáticas que acontecem hoje na Terra podem ser melhor compreendidas pelo estudo de climas que ocorreram no registro geológico. Além disto, as pesquisas científicas apontam que o aquecimento global atual pode ser parte de um padrão climático já iniciado em tempos passados. Os pesquisadores têm se esforçado para reconstituir a história geológica e, assim, entender como o clima da Terra se comportou frente a eventos importantes, como a movimentação das placas tectônicas e dos ventos na atmosfera. Todas essas informações contribuem para a construção de cenários climáticos e de mudanças globais para as próximas décadas. A Expedição Científica Carneiro faz parte do esforço de um grupo de pesquisadores brasileiros que, em cooperação com cientistas estrangeiros, vem contribuindo para reconstituir os últimos 200 mil anos da história dos ecossistemas do Brasil Central. Neste intuito, uma abordagem especial tem sido dada à evolução da biodiversidade, incluindo o entendimento da formação da vegetação de cerrado, que é típica dessa região. No calcário fino, com veios de calcita cortando ele. Esses estudos fazem parte de um programa maior de coleta de informações sobre o passado do Brasil nos últimos 200 mil anos, o que vem sendo feito principalmente com base em escavações de sítios paleontológicos. A região da Serra da Mesa, no Brasil Central, é um local propício para estudos desta natureza, dada a ocorrência de inúmeras grutas e cavernas, que funcionam como verdadeiras cápsulas do tempo, preservando material geológico e paleontológico que possibilitam a busca do elo perdido para se conhecer como foram nossos ecossistemas passados. São estudos deste gênero que estão sendo realizados na Gruta Carneiro e Caverna Revolucionários. O coordenador da expedição científica e dos trabalhos de prospecção nas grutas há mais de 10 anos é o pesquisador Leandro Salles, paleontólogo do Museu Nacional do Rio de Janeiro e especialista em biogeografia e evolução de mamíferos neotropicais. Tem mais de 10 anos que a gente vem buscando investimentos para entender, enfim, o que é possível derivar de um cenário, de uma busca do entendimento pré-histórico, de ensaios de reconstrução paleoambiental e policlimática, focado em sistemas cavernícolas, né? E o primeiro local que deu início a essa iniciativa do grupo do Museu Nacional que eu coordeno foi a Caverna Carneiro, que, na verdade, foi o norte, o investimento primário dessa expedição, portanto, o nome Expedição Carneiro. E a Carneiro, não só a Carneiro, mas de fato a Carneiro e a Caverna Nossa Senhora de Aparecida, são as duas principais cavernas onde a gente realmente desenvolveu uma escavação e onde eu acredito que o sucesso foi, assim, inesperado. A gente, na verdade, não tinha uma expectativa, dado o que é previsto para a evolução sedimentar em caverna. A gente encontrou um cenário extremamente estruturado associado a paleopavimentos que selavam, na verdade, toda a parte sedimentar inferior, né? E o que também deixou a coisa
parte especial, porque praticamente todos os níveis são fossilíferos. Então, as avenidas de investimento, de entendimento ou de uso dessa informação para a reconstrução paleoambiental são, enfim, inúmeras, né? Para entender o processo complexo de sedimentação e preservação de fósseis em cavernas sob influência de diferentes condições paleoclimáticas, está sendo feito um estudo interdisciplinar reunindo vários especialistas em geologia, paleontologia e paleoecologia. A Expedição Carneiro conta com a participação de pesquisadores estrangeiros, como é o caso do cientista mexicano Joaquín Arroyo Cabrales, paleontólogo de mamíferos e especialista em biogeografia de mamíferos da América do Norte e Central. Estamos en la cueva de Carneiro, en el estado de Goiás, Brasil, en uno de los sitios más interesantes que hay en el centro noreste de Brasil, probablemente de todo el país y del continente sudamericano, por la presencia tanto de un conjunto considerable de fauna cavernícola, incluyendo los murciélagos, como una cantidad muy abundante de restos fósiles que incluyen restos de animales tanto aún existentes como fundamentalmente aquellos extintos, como es la pringüica que se conoce de esta cueva y que se ha logrado fechar más de 180.000 años. Entonces vamos a presentar a las investigaciones que se están realizando actualmente en la cueva, incluyendo el proyecto que se planea realizar con diferentes investigadores, tanto nacionales brasileños como internacionales, y que con la idea de conocer mejor cómo fue el ambiente hace 180.000 años y cómo ese ambiente fue cambiando por las condiciones que se daban atmosféricas, para explicarnos en el futuro cómo pueden ser los cambios ambientales que tanto hablamos. Vai lá. Tô indo, hein? Pode ir? Viu que interessante? Vamos a um rápido intervalo e voltamos com mais Expedição Carneiro. Portanto, o nome Expedição Carneiro. E a Carneiro, né, não só a Carneiro, mas de fato a Carneiro e a Caverna Nossa Senhora de Aparecida, são as duas principais cavernas onde a gente realmente
desenvolver uma escavação onde eu acredito que o sucesso foi assim, inesperado. A gente, na verdade, não tinha uma expectativa dado o que é previsto para a evolução sedimentar em caverna. A gente encontrou um cenário extremamente estruturado associado a paleopavimentos que selavam, na verdade, toda a parte sedimentar inferior, né? E o que também deixou a coisa particularmente especial, porque praticamente todos os níveis são fossilíferos. Então, as avenidas de investimento, de entendimento ou de uso dessa informação para a reconstrução paleoambiental são, enfim, inúmeras, né? Para entender o processo complexo de sedimentação e preservação de fósseis em cavernas sob influência de diferentes condições paleoclimáticas, está sendo feito um estudo interdisciplinar reunindo vários especialistas em geologia, paleontologia e paleoecologia. A Expedição Carneiro conta com a participação de pesquisadores estrangeiros, como é o caso do cientista mexicano Joaquín Arroyo Cabrales, paleontólogo de mamíferos e especialista em biogeografia de mamíferos da América do Norte e Central. Estamos en la cueva de Carneiro, en el estado de Goiás, Brasil, en uno de los sitios más interesantes que hay en el centro noreste de Brasil, probablemente de todo el país y del continente sudamericano, por la presencia tanto de un conjunto considerable de fauna cavernícola, incluyendo los murciélagos, como una cantidad muy abundante de restos fósiles que incluyen restos de animales tanto aún existentes como fundamentalmente aquellos extintos, como es la pringüica que se conoce de esta cueva y que se ha logrado fechar más de 180.000 años. Entonces vamos a presentar a las investigaciones que se están realizando actualmente en la cueva, incluyendo el proyecto que se planea realizar con diferentes investigadores, tanto nacionales brasileños como internacionales, y que con la idea de conocer mejor cómo fue el ambiente hace 180.000 años y cómo ese ambiente fue cambiando por las condiciones que se daban atmosféricas, para explicarnos en el futuro cómo pueden ser los cambios ambientales que tanto hablamos. Vai lá. Tô indo, hein? Ok?
O estudo detalhado das cavernas vem sendo feito pelo espeleólogo Emílio Calvo, diretor do Grupo Espeleológico Goiano e profundo conhecedor das cavernas da região do Brasil Central. Em 94 para 95, a gente foi contratado para um levantamento, para fazer um inventário do que se perderia e do que estaria às margens de se perder na inundação do que viria a ser o Lago de Serra da Mesa. Então a nossa equipe ficou responsável por descobrir, cadastrar, mapear e documentar o que tivesse de relevância em todas essas cavidades que estariam sob risco de desaparecimento com inundação do Lago de Serra da Mesa. Essa caverna aqui, a Gruta Carneiro, foi uma das primeiras, né? Era um dos primeiros quadrantes que a gente trabalhou. E já de começo a gente já tinha ela como uma das principais cavernas, pela quantidade de quirópteros e por conta do potencial paleo e arqueológico que a gente descobriu logo de começo, quando começamos a mapear a caverna. A Gruta Carneiro é uma caverna intrigante, porque pela localização dela no morro, a gente sabe que tem o Córrego Carneiro embaixo, que teoricamente trabalhou ela, que trabalhou as galerias, que foi responsável pela gênese dela. Então ela tem essa importância por ela ser intrigante, a gente não saber ao certo como foi, de onde veio e como é que se passou esse rio aqui nessa época, uma vez que hoje ele está a 20 metros lá embaixo, né? Existe uma mística, né? O pessoal, no geral, assim, eles têm medo das cavernas, para eles, principalmente pela quantidade de morcegos, né? Então, para os leigos, todo morcego é um morcego hematófago, um vampiro, né? E essa aqui tem colônias, né, enormes, então a quantidade de morcegos assusta. E o conduto que a gente está estudando agora, que o pessoal está fazendo os estudos paleo, é um conduto confinado, com um estrangulamento logo na entrada dele, o que faz com que se prenda lá dentro aquela atmosfera carregada, né, com forte cheiro de amônia e tal. Então isso também assusta muito o pessoal, né? Os estudos geológicos da pesquisa estão sob a responsabilidade do geólogo Renato Ramos, especialista na reconstituição de ambientes deposicionais, com enfoque em ambientes sedimentares de grutas carbonáticas. Nós estamos num ambiente que vai nos contar muitas histórias sobre o passado climático e ambiental dessa região. Eu estou debaixo aqui de um dossel, de um escorrimento de calcita, e que guarda abaixo dele, incrustado na rocha, antigos depósitos que preenchiam essa gruta praticamente até o teto. Toda a história dessa gruta, uma pequena gruta, mas uma pequena gruta que nos oferece muitas informações estratigráficas, sedimentológicas, paleoclimáticas e paleontológicas. Toda a história dela foi uma história de uma abertura inicial nesse calcário, né, a formação de uma cavidade, e ao longo dos milhares de anos, essa cavidade foi sendo preenchida por sedimentos e esvaziada. Preenchida e esvaziada. E tudo que nós vemos aqui nas paredes e no substrato dessa gruta nos conta um pouco dessa história. É um trabalho detalhado, né, de elaboração de perfis estratigráficos associado à paleontologia e também a datação, né, por métodos radiométricos de crostas de calcita que se formavam em momentos em que a gruta ficava parcialmente inundada, com uma água muito rica em carbonato de cálcio. Essa datação vai nos oferecer toda uma cronologia de acontecimentos, né, da evolução dessa cavidade subterrânea. A importância desse estudo multidisciplinar é a possibilidade de integração de dados de diversas frentes para poder ter uma interpretação mais completa do ambiente que tinha aqui nessa região. E para mim é importante porque abre possibilidades de estudos maiores e com certeza vou levar para a minha vida profissional daqui para frente.
Nesse primeiro salão onde nós estamos, nós vamos ter vários testemunhos desses processos de preenchimento e esvaziamento da gruta. No segundo salão dessa cavidade, que é maior que esse, foi feito algo inédito no país em termos de metodologia de trabalho em cavidade. Foi escavada uma trincheira de 3 metros de profundidade por 4 metros de comprimento, onde foi exposto o substrato da gruta, que nos conta uma história muito interessante. São desse tipo aqui no Brasil? Com essa escala, sim. Mas com esse objetivo de... Na Chapada Diamantina. Dizem que dura 500 anos, não sei. E não pega fogo. Mas como? Eu estou dentro da trincheira escavada no segundo salão da Gruta Carneiro. É uma trincheira de 4 metros de comprimento, 4 por 2 e 3 de profundidade, onde foi exposto o preenchimento dessa gruta, né? E na análise desse pacote sedimentar, nós pudemos identificar 3 intervalos. Um intervalo de cerca de 2 metros de espessura, que ele é composto por brechas sedimentares, né? São grandes calhaus e matacões de calcário, de quartzito, envoltos numa matriz areno-argilosa fina, e que representa o quê? Que tipo de processo de preenchimento? Fluxos gravitacionais, né? Grandes escorregamentos que vieram do lado de fora da gruta, transportando, são fluxos densos de alta competência que conseguem transportar fragmentos rochosos de meio metro, de 60 centímetros de diâmetro. E provavelmente isso deve ter acontecido durante um período mais seco, onde a vegetação do lado de fora era mais escassa, o solo mais desprotegido e as chuvas muito concentradas. As chuvas elas deviam demorar muito para acontecer, mas quando aconteciam, ela tinha uma grande capacidade de mobilizar material. O segundo intervalo, que é muito claro, e ele é mostrado claramente por essas camadas estratificadas, essas camadas horizontais. Ele é completamente diferente do de baixo. O intervalo basal ele é muito caótico, muito maciço. Esse intervalo ele tem estratificação, ele é mais organizado. E o que organizou, qual foi o processo que organizou esse material? Água corrente que vinha do lado de fora da gruta, fluxos hidrodinâmicos que traziam areia, traziam cascalhos finos, fósseis inclusive, que se espalhavam e se superpunham no fundo dessa gruta. O terceiro intervalo superior é uma camada aí de uns 50 centímetros, 40, 50 centímetros, de nada mais nada menos do que guano. Fezes de morcego que durante séculos e séculos, misturadas com sedimentos, muito bioturbada, muito inseto, barata, mamíferos que que misturaram esse solo, que constitui o topo, né, dessa trincheira que nós estudamos há 4 anos. Outro aspecto interessante são essas crostas. Há no intervalo entre o intervalo basal e no contato com o intervalo intermediário, uma pequena crosta de calcita bastante contínua que foi datada de 180 mil anos. Então, o osso de preguiça gigante terrícola que foi encontrado nesse pacote inferior, ele tem uma idade mínima de 180 mil anos. A gente pode ver aqui, nesse ponto da gruta, antigos níveis de paleopavimentos da gruta, né, de preenchimentos que ficaram preservados aqui, grudados na parede da gruta. Observe bem essas linhas horizontais que representam antigos níveis do piso da gruta, ou seja, há dezenas de milhares de anos atrás, provavelmente há mais de 200 mil anos atrás, o piso da gruta esteve nessa altura, ou seja, acima da minha cabeça.
de morcego. 3 anos de cocô de morcego. Estamos de volta para mais um bloco da Expedição Carneiro. Confira! Um dos pontos de pesquisa deste grupo interdisciplinar está ligado à reconstituição paleoambiental, especificamente com questões de paleoecologia e paleoclima. As condições específicas dessas duas grutas, a Carneiro e esta aqui de Mambaí, mostram que nós vamos poder ter um registro ao longo do tempo, pelo menos dos últimos 200 mil anos, de como o clima se comportou na região do Brasil Central. E esse ponto específico ele é interessante porque ele tem várias aplicações, desde o entendimento das condições físicas que imperavam nessa região em relação a padrões climáticos, né, que influenciou certamente a distribuição de alguns animais, de algumas plantas, e também se conseguimos entender como é que esses padrões naturais se comportaram ao longo do tempo, ele serve como instrumento, inclusive, para a modelagem climática para o futuro. Como que seria em condições de modelagem, de cenários de aumento de temperatura, aumento de eventos extremos, usando este olhar microscópico para o passado, a gente vai poder ajudar a estabelecer cenários futuros, e aí sim a humanidade pode ter mais informações para tomar as decisões adequadas em relação às condições ambientais. Outras aplicações dessas informações estão ligadas a estudo específico da ecologia de cada animal, inclusive processos de adaptação, de extinção, e também nas questões de conservação biológica, principalmente do carbono e do oxigênio, para a gente ter essa reconstituição do processo da teia alimentar, né, da cadeia trófica, e também do oxigênio ligado às condições predominantes do clima, seja pela temperatura, seja pela questão de umidade. O ponto, então, que nos interessa nessa investigação é coletar o máximo de informação que cada exemplar, na sua especificidade em termos de registro do passado, está nos mostrando, e aí sim termos uma composição mais coerente de como é que seria o padrão climático desta região, pelo menos nos últimos 200 mil anos. Então, olha só, ali é uma boa dúzia de coisas. Sai daí, ó, vou pegar no vídeo. Não, são algumas poucas camadas dessa entulhamento do sedimento. Eu tô vendo que tem plano de estratificação, tá vendo? Olha só, ó. Isso parece coisa de enxurrada mesmo, não é?
isso aí pode ser o arrastado de um pavimento antigo. Esse aqui? É isso aí. Então ele estava plantado em cima de um pavimento. Que deve ser o topo desse solo aqui. Tinha que fazer um trabalho casado, na verdade, né? Pra ver. Tupiu a gruta até aqui. Parou. Aí esse estalagmite começou a crescer. Fez uma crosta, esse estalagmite começou a crescer. Aí vem uma outra fase úmida e faz uma crosta de calcita, que é o pavimento atual desse salão. Nesse salão aqui da Gruta Revolucionária, tem a mesma história que a gente viu na Gruta Carneiro. Né, um conduto que em algum momento da sua história ele foi totalmente preenchido de sedimentos até o teto do conduto, do salão, e posteriormente ele foi esvaziado, né, esse material sedimentar foi esvaziado e retirado daqui. Agora, isso aqui não é coisa de 1000 anos não, cara, isso é coisa de Holoceno. 5.000, 4.000, não é mais, não. Tem mesmo perspectiva aqui de possibilidade de... Tatu pequeño. Tatus pequeño. Mira otras cápsulas. O que é isso aí? Tô tentando entender. Isso aí é corpo vertebral. Eu creio que existe uma... Essa área todinha aqui, tá vendo? Isso aqui não pode tocar. Aquela crosta ali. Agora tem que pegar o martelo do Renato. Uma preguiça terrícola, que já foi coletado material pela primeira expedição do Leandro, que pertence ao gênero Valgips, que é típico dessa região, mas o ponto acho que importante para a ciência é o seguinte: nós temos aqui então uma placa de calcário, né, que mostra que tinha um piso, ou seja, você pode datar essa placa, e também depois disso você tem outros elementos que você pode também fazer essa datação para tentar saber a data exata de quando esse animal viveu. Ali, ó, tá vendo? Tem uma concreção em cima, mas tem outra embaixo. Dá pra... A única coisa que aquele mononitório aqui também parece estar bastante O fêmur, ele é assim, tá vendo que ele é... Então ele vai ficar assim. Você vê que ele tá tudo embaixo ali, ó. O que importa pra gente, na verdade, esse que ainda tá fixado lá pra cima mesmo. Esse aí tá ali, esse outro buraco aqui do lado. Aqui. Aqui? Márcio. Uau. Mas tem que botar num saco independente. Sim. Uma patela, né, que é o osso que está ligado à sustentação do joelho, de uma preguiça terrícola relativamente grande, em torno de 3 metros de comprimento. Aqui? Não é nada, não. O estudo anatômico e geoquímico de fósseis de preguiças terrícolas gigantes que vêm sendo encontrados nas grutas do Brasil Central objetivam reconstituir os paleoambientes e identificar os tipos de vegetação com a qual se alimentavam, permitindo inferências sobre o clima passado. Esse material tá bem preservado, deve ter colágeno. Eu também achei, você achou? Cara, sabia que isso aqui é outra coisa, hein? Do jeito que tá, dá pra fazer um trabalhinho aqui de... quem é o Joaquim? É mais leve que um osso normal. Tem grandes chances de ter DNA. Você tem?
Um em cima. Hein, Renato? A cada 1 centímetro tem uma crostinha aqui. Olha aqui. Isso aqui, cadê uma laminazinha, tá vendo? Porrada de lâmina. De cima. Renato, olha só. O paragênesis. Isso aqui é fogueira da época da intentona. O pessoal que fugia se escondia na gruta e para iluminar o salão eles faziam fogueiras. Na topo, você marca onde estão esses sedimentos, essas coisas. E a gente vem numa busca, na verdade, de fazer ao longo da mais ou menos a mesma latitude de Serra da Mesa, criar um ponto associado à região de Sertões, que é próxima dentro do município de Alto Paraíso, e a região de Mambaí, que eu venho investindo já há muito tempo, né? E a caverna que a gente selecionou para, enfim, que a gente acredita ter o maior potencial paleontológico é exatamente a caverna que a gente se encontra, que é a Caverna Revolucionários, né? Dessa caverna a gente já fez alguns investimentos, a gente tem, na verdade, evidências da presença de megafauna nessa caverna, de mamíferos de médio porte, carnívoros, algumas ordens distintas, e uma enorme diversidade de microfauna, de vertebrados, o que nos possibilita, na verdade, evoluir em cenários de pesquisa bem refinado, associado a associações paleoambientais e paleoclimáticas. E o que a gente, na verdade, esse esforço todo, na verdade, que a gente está trazendo, na verdade, é buscar convergir mais pessoas, maior número de competências somadas, que a gente possa efetivamente conquistar enfim, essa busca de um cenário mais holístico sobre essa porção do... Nós estamos, na verdade, no coração do Brasil Central, né? Numa porção nuclear do atual recorte do domínio do Cerrado. E eu acho que a gente está vivendo um momento assim, de êxtase de produção e de estímulo de todos. O grupo é extremamente eclético, diverso, de geólogos, biólogos, pessoas que na verdade têm um foco em geologia, mas associado ao cenário climático. E a minha perspectiva assim, extremamente, estou entusiasta e o que, talvez para encerrar, eu acho que a gente... não só existe uma convergência de competências no país, mas a gente está conquistando, na verdade, um interesse no mundo latino-americano, né? Estamos a presença de um mexicano, mas existem outros latino-americanos interessados no que ocorre aqui no Brasil e de comparações no cenário americano. Mas não só isso, o artigo, por exemplo, que saiu recente sobre a Carneiro, teve a participação de americano, que hoje se encontra na Europa. Então a gente está, na verdade, vivendo, e também o material foi datado na Inglaterra, então a gente está conseguindo uma convergência internacional sobre a importância da gente caminhar numa evolução do domínio da reconstrução paleoambiental do Quaternário nessa porção continental central brasileira. Esse cenário de poder evoluir para o entendimento da cronologia sedimentar e, portanto, a cronologia da presença das flutuações paleoambientais na região, isso foi, desde então, um estímulo que vem norteando uma série de investimentos e parcerias. E eu acredito que, por razões históricas, esses últimos 2, 3 anos, a gente vive um clímax do valor e dessa aposta de que não só a Carneiro, mas, enfim, a região de Serra da Mesa, como essa região que a gente se encontra aqui, existem, na verdade, milhares de sistemas cavernícolas com exploração paleontológica pífia, praticamente inexistente. Então, assim, o potencial é gigantesco e o que a gente precisa de massivo investimento articulado, profissional, e que eu acredito que a importância nossa, na verdade, é construir caminhos, entende? E modelos de ação interdisciplinar. E que os jovens no futuro derem continuidade ao nosso trabalho. É isso que eu ia morrer feliz sabendo que a gente deixou um legado a ser, enfim, levado
futuras gerações de responsabilidade em relação à reconstrução paleoambiental no Brasil Central. Com os estudos realizados pela equipe multidisciplinar da Expedição Científica Carneiro, será possível entender o papel dos padrões climáticos do passado na estruturação das comunidades de animais e plantas do Brasil Central. Essas informações históricas são também importantes para se avaliar a precisão dos cenários climáticos futuros que estão sendo feitos por meio de modelagens computacionais. Estudos desta natureza podem ajudar na apresentação de estratégias que sejam as mais eficazes à nossa adaptação no planeta frente às mudanças climáticas que, inevitavelmente, já se iniciaram. Vocês acabaram de assistir essa Expedição Carneiro, uma expedição muito interessante, expedição científica, gravada no Amazonas. Fique ligado, traremos para vocês várias novidades ligadas ao meio ambiente e à ecologia. Legal.